Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um bate-papo com a área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos aqui da área de educação, os cursos digitais aqui da Gran Faculdade. E hoje na minha bancada eu tenho assim o ilustre Felipe, né, coordenador dos cursos de psicologia presencial da nossa sede lá de Curitiba. Seja bem-vindo, Felipe, aqui à nossa bancada. Muito obrigado, Estela. Um prazer estar aqui com você. E vamos falar um pouquinho de educação hoje. Vamos falar de educação e psicologia, né? Eu acho que a gente precisa fazer a junção desses dois temas. E, Felipe, tem uma questão que eu acho que é importante a gente dialogar, que é a saúde mental dos professores. A gente tem falado muito da saúde mental dos estudantes, né? Pós-pandemia, as questões do isolamento social, as implicações que isso trouxeram de alguma forma para o comportamento estudantil e que isso tem ocasionado algumas dificuldades de aprendizagem, não que ele tenha, mas isso tem, de alguma forma, impactado ali. Mas eu gostaria de falar do corpo docente, né? O corpo docente que tem passado por muitos desafios ultimamente. E aí, o que tem acontecido, né, com os professores? O Eu que acho você que pode me contar? Eu acho que a gente pode trocar duas experiências. Você viveu isso mais na prática, eu posso contar um pouquinho do Isso. outro lado da moeda, né? Que é a parte da psicologia. Como é que a gente está vendo tudo isso? Eu Uhum. acho que a gente tem um ponto muito importante falando da saúde mental dos professores, que eles foram impactados diretamente. Além da saída da sala de aula, das rotinas, eles foram completamente do dia para a noite para o modelo online, principalmente se a gente pensar no ensino escolar, sem plataformas adequadas para isso, diferente se a gente pensar na GRAN, toda a estrutura que a gente tem, né? Toda uma construção de adaptar conteúdos, formas de ensino, métodos de ensino para todas as idades, sem ferramentas necessárias, sem treinamento, sem qualquer tipo de preparo e com necessidade de prazos e demandas cada vez maiores, principalmente no ensino público, né? E Exatamente. como fazer essa transição? Isso gerou um estresse imenso, enorme, né? E a gente viu muitas reportagens no decorrer da pandemia mostrando assim, nossa, a professora bolou atividades, mandou os pais buscarem coisas na casa dela, mandou coisas pelo correio para ter atividades lúdicas com essas crianças. Isso gera um estresse tremendo, uma ansiedade enorme sobre tudo isso. Uma demanda de trabalho muito alta do professor. Então ele teve que fazer um milagre, sem câmeras, sem microfone, sem nada. Colando na parede, fita crepe, cara, de todos os jeitos possíveis. Então isso afetou muito a saúde mental do professor. Você percebeu isso? Eu percebi como professora e como gestora de Uhum. professores, né? Na rede privada, uma questão que eu tive, que eu trabalhava numa instituição de ensino superior, no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu fazer a migração em 15 dias. Porque a gente já tinha uma plataforma, o que eu precisava era capacitar esse professor para o uso de uma sala virtual, de como ele postar agora todo o material antecipadamente dentro do ambiente de aprendizagem. E em 15 dias a gente conseguiu fazer essa transição. O que a gente tinha muita dificuldade era, muitas das vezes, da entrada desse estudante nessa aula virtual, a manutenção dele durante 2 ou 3 horas, por conta, né, muitas das vezes, da rede, do pacote de dados que ele tinha, e de ele fazer acesso ao material, né, Uhum. físico que tinha sido organizado. Mas aí eu estou falando do ensino superior, que são de Uhum. pessoas que estão em outro momento da vida, e aí elas conseguem gerenciar um pouco melhor as suas questões. Falando do ensino médio como professora, levamos muito mais do que 6 meses para poder fazer essa transição. Sim. E aí, assim, eu tenho uma experiência de 20 anos como professora de educação à distância. Então, de alguma forma, isso me facilitou fazer essa transição. E aí, quais eram as minhas dificuldades com os estudantes? Sei lá, gente, acho que eu cheguei em dezembro de 2020, 2021, tinha aluno ainda falando assim, professora, eu não entendi aquilo que foi colocado lá, eu não consegui acessar o texto, meu pacote de dados acabou, eu não consegui acessar a sala virtual, eu não tenho aplicativo, esse telefone fica só com meu pai, eu só tenho acesso a ele à noite. Então eu precisava, muitas das vezes, preparar material didático para fazer diferentes entregas. Então, preparei o material que eu vou usar na minha aula virtual. Dali eu já fazia uma redução e gravava um pequeno vídeo para mandar pelo WhatsApp. Dali, às vezes o aluno não conseguia baixar aquele vídeo, então eu tinha que procurar o material que já estivesse disponível, por exemplo, no YouTube, que era só para ele assistir o link, já que eu não estava subindo para aquela plataforma. Eu precisava achar um blog que tivesse um texto. Então, eu precisei fazer muitas entregas. Sim. E aí, o meu planejamento, ele ampliou demais, ocupou muito meu tempo. Sim. E esse excesso de trabalho também gera uma carga adicional, porque aí não tem mais horário, o aluno teve muita dificuldade de se adaptar às ferramentas, como você falou, pacote de dados, qualidade do
Se o aplicativo funcionava no celular deles, não era muito antigo. Como é que ele acessa isso? Os professores, por exemplo, falando de ensino superior, né? Os professores do ensino superior, dependendo, né, a prática do professor, você teve 20 anos de ensino à distância. Professores que nunca tinham dado uma aula digital, não tinha nenhum computador, nenhuma webcam em casa. E como é que a gente faz essa transição? Então isso gerou uma instabilidade emocional muito alta. E aí veio muitos casos de estresse, burnout, que a gente viu acontecer muito com professores, e professores que, olha, eu não consigo, tô fora, não dá. Não vai funcionar. E como é que a gente anda a partir disso? E aí, assim, antes de falar como a gente anda, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente vem de desvalorização de políticas públicas, a gente vem com sérios problemas nas questões das relações trabalhistas dentro das escolas, turmas superlotadas, projetos que vêm em cima. Eu acho que tudo isso veio junto com uma questão que era você ir para o ambiente virtual. Que estratégias, né, então foram que eu fui percebendo com os meus colegas? Na escola que eu estou, eu acho que a gente teve 2% de professores que não fizeram nenhuma atividade de nenhuma forma. Ele não conseguiu migrar para o outro lado, né? O restante conseguiu. Entretanto, quando a gente volta para o presencial, o meu tempo aula mudou completamente. Porque uma coisa que a gente percebeu é que a gente só conseguia não mais fazer 50 minutos ou 1h40 de aula. A gente tinha que fazer aulas de 15, 20, 30 minutos. E aí como é que eu volto para o presencial tendo que fazer novamente ali 1h40, por exemplo, né? Quem está no turno da manhã. E isso foi um grande impacto para os colegas. Então, eu vi muitos colegas falando assim, eu fiz um planejamento que não deu certo, eu acho que eu não sei mais planejar, a minha estrutura não está mais adequada. E a gente entendia que a gente estava com outro tempo para poder se organizar. Sim. Uma outra questão é que eu adoro a sala dos professores porque a gente aprende, partilha e divide. Uma outra questão que aconteceu lá na sala dos professores é que a gente começou a perceber que o comportamento dos estudantes estavam pelo menos 2 anos de defasagem com a idade biológica dele. Parece que a formação social ficou parada. Então, se ele estava no 9º ano do ensino fundamental, quando entrou na pandemia, e pós-pandemia ele volta para a escola no 2º ano, no 1º, 2º ano, parece que ele ainda está com aquele comportamento lá atrás. Sim. E professores do ensino médio sentiram, ele é muito criança, é muito infantil, como assim? E a gente viu isso muito acontecendo também, né? Falando de dados, né? Eu posso falar do estado do Paraná, que é onde eu estou mais presente. Quando a gente pega os dados da educação pública, né, que foi publicado, porque as escolas particulares não publicam seus números, né? Mas na escola pública, no estado do Paraná, mais de 80% dos alunos nunca entraram numa aula digital. Então isso é uma defasagem imensa. Os próprios alunos remetem, até falando dos pacientes que eu atendi no consultório depois, assim, olha, foram 2 anos de férias. Eu fiquei jogando videogame e fiquei em rede social, foi isso. Eu não estudei nada, mais ou menos fazia as provas, jogava na internet e respondia. Então isso criou uma defasagem não só social, mental, mas também de desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, de como voltar ao processo de ensino-aprendizagem habitual. E até entendendo essas dificuldades dos professores que eles sentiram de mudança de tempo de sala de aula, mas também entendendo o processo atencional. Quando a gente fala de atenção, quanto tempo uma pessoa consegue prestar atenção olhando para uma tela? Ele consegue prestar atenção por quantos minutos? A gente não consegue ficar 2 horas direto assistindo alguma coisa, uma aula densa, intensa. Isso. Né? Até porque a aula do professor em sala de aula ele tem a ver com a troca. Ele está fazendo exercício, está discutindo com o aluno, está tendo essa interação o tempo inteiro. Quando você não tem essa interação, por quê? Os alunos não abrem as câmeras, não abrem os microfones. Não falam nada com você. É o professor falando com ele mesmo. E como é que ele vai fazer essa aula ter 1h30, 2 horas se ele não tem ninguém com interagir? Aí as aulas ficaram pequenas. Quando a gente volta presencial, os alunos não falam, o professor também não sabe como dar conta de 2 horas às vezes. E precisa ficar com aqueles estudantes em sala. Exato. Eu tive, acho que, uma questão interessante na pandemia. Preparei uma aula para o ensino superior. No presencial seriam 2 horas de aula, então eu tinha que manter, né, ali por 2 horas. A gente tinha estratégias. Eu parava a aula a cada 50 minutos, dava 10 minutinhos de intervalo, botava um cronômetro para ver, conversava, como é que está o seu dia, como foi essa semana. A gente criou várias estratégias. E aí eu estava numa aula, eu achei assim, todo mundo foi fechando a câmera e eu comecei a dar aula e a aula estava tão legal, sabe? Eu fui, estava maravilhosa. Eu tenho certeza que foi uma das melhores aulas que eu dei. E eu caí, eu não me dei conta. E eles ficaram na sala, cadê a professora? E eu lá da minha casa, assim, lindamente, empolgadíssima. Sabe, empolgadíssima. E aí quando eu acabei de apresentar os slides, o que vocês acharam, gente? E aí eu fui ver no grupo do WhatsApp, que eu tinha desligado o WhatsApp da tela do computador, tava lá, professora, a gente tá aqui te esperando, assim.
E aí eu partilho, porque foi difícil. Sim. Eu fiquei super triste depois, gravei um vídeo menor e mandei para eles. Sim. Mas assim, o quanto que a gente se sentiu muito isolado. Eu acho que a minha expertise na IAD me facilitou em diminuir as expectativas desse processo. Mas eu vi que alguns colegas não conseguiram fazer isso. Sim. Tem alguns professores de universidades que estão tentando fazer alguma coisa, um meio termo entre as duas coisas. O aluno às vezes não consegue ficar uma noite inteira assistindo uma aula na faculdade, Exatamente. mas o professor publica um vídeo resumido de 10, 15 minutos na plataforma online, ele assiste a aula presencial, depois ele vê o vídeo. Então, formas de atingir diferentes métodos de aprendizagem e tem dado bons resultados. Talvez seja um caminho aí para os próximos passos. Para os próximos passos, exatamente, para a gente poder mediar. Mas assim, que estratégias eu acho que a gente pode, né, caminhando no nosso vídeo aí, na nossa conversa, o que o professor pode fazer para ele cuidar da saúde mental dele, né? Como eu te falei, uma coisa que eu fiz comigo foi diminuir as minhas expectativas, porque eu acho que isso não fez com que eu tivesse, por exemplo, lapsos de ansiedade durante a pandemia. Né? Então, como eu não tinha uma expectativa muito grande, eu não tinha por que ficar ansiosa, porque eu não tinha aquela expectativa. Mas o que os colegas podem fazer, Felipe? Eu acho que a gente tem um processo, como você falou, né? Expectativa. A expectativa é gerada por quê? Quando a gente está em sala de aula com o aluno, nesse processo de troca, a gente está sendo constantemente reforçado. O aluno presta atenção, ele faz uma anotação, ele faz uma pergunta, o professor se sente bem, a aula está dando bem, estou me sentindo bem, a aula está ótima, né? A gente está sentindo nessa interação. Quando a gente não tem interação, por que eu estou fazendo isso? Com qual objetivo? Por que eu tô me sentindo mal? É porque você não está recebendo reforço. Nada está dizendo que está sendo boa a sua aula, ou que está interagindo, ninguém está te dando feedback. Então, com essa falta de feedback, o professor não se sente estimulado em ter esse tipo de aula. Exatamente. E aí a saúde mental dele vai junto. Porque ele não... Por que eu sou professor? Qual é o objetivo disso? Para onde que eu estou indo? E se você for pegar o perfil do professor, você entende isso muito claramente, o professor dá aula por quê? Porque ele ama o que ele faz, ele gosta muito do que ele faz. Tem esse feedback, essa troca, ele dá aula digital, mas a aula presencial tem o seu gosto também. São formas de se sentir reforçado diferentes. E aí o processo de você conseguir se adaptar a isso é conseguir adaptar suas expectativas, entendendo que é um público diferente, uma forma diferente, mas também adaptar como você vai receber esse tipo de reforço, se sentir bem na sua profissão de outras formas. De que outra forma você pode receber esse reforço, que você está fazendo um bom trabalho, que a sua aula é boa, que você se sente bem. E claro que tem aqueles cuidados básicos, né? Cuidar do seu corpo, cuidar das suas relações sociais, ter outras fontes de reforçamento. Por exemplo, falando de mim especialmente, eu sou professor de ensino superior, tenho a coordenação e sou psicólogo clínico. Então tem diferentes formas de reforço nas minhas atividades diárias. Então precisa ter diferentes tipos de atividades para você se manter ativo e sentir propósito no que você faz. Eu acho que você falou uma coisa interessante aqui, a ideia do propósito, né? Essa é uma estratégia que eu adotei para mim, então eu faço mais de uma coisa diferente, porque se eu não tenho meu reforço ali na sala de aula, naquela docência, eu tenho que ter reforço em algum outro lugar. Para eu me sentir ainda valorizada, mantendo meu propósito, não é isso? E na escola, o que o professor pode fazer? Por exemplo, ele está dentro da escola e aconteceu uma situação e ele está ali, talvez, entrando no quadro de ansiedade. Como é que ele pode fazer um cuidado com ele ali, brevemente, para ele ir para outra sala de aula, sem que aquilo impacte na próxima turma? É muito importante que o professor, nesses momentos, ele perceba, né? Acho que um primeiro momento, né, qualquer pessoa vai buscar acompanhamento psicológico, vai desenvolver melhor a sua saúde mental, é aquele momento de você parar, entender o que você está sentindo, respirar, né? As técnicas de respiração são bem importantes nesse momento. Tem hoje meditação, o mindfulness ajuda muito nisso também. São coisas que a gente pode fazer nos nossos horários, às vezes, que ajuda a gente a diminuir um pouco a fonte de estresse. Fazer um esporte também ajuda bastante, né? Mas ter esses 5 minutos de parar, respirar um pouquinho, se organizar os pensamentos, organizar as emoções para o momento, né? A gente fala muito nas empresas assim, olha, você recebeu aquele e-mail que dá vontade de você gritar, deixa o e-mail ali e responde daqui a algum tempo. Isso. Separar esses momentos e organizar suas emoções antes de tomar uma atitude. Que é o que vai acontecer, às vezes, o professor ele explodir com um aluno, ou explodir com outra pessoa que não tem nada a ver com a demanda dele, que foi o aluno. Exatamente. Em algumas situações. Então tem que ter esses momentos de automonitoramento das suas emoções. E aí, às vezes, dependendo, quando você vai sentindo que você vai atingindo mais a sua saúde mental, buscar um profissional também é sempre muito bom. Então, olha, Felipe, eu queria agradecer o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que os nossos estudantes aí, né, futuros professores, vão anotar essas dicas, até porque isso não é só para os professores, acho que é para todo profissional. Pensar que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque isso impacta relativamente, né, na sociedade como um todo, tá? Com certeza. Obrigada e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até, pessoal. Muito obrigado, Estela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.